estava falando algo sobre o Corinthians. Sobre contas, inclusive. Exato. É verdade, sobre as contas do clube. Mas a gente falava sobre a questão da SAF. Até um beijo pro Marcelo Mendes, que está nos acompanhando. Grande Marcelo Mendes. Grande, um abraço pra ele. E ele lembrava que a única SAF que deu certo da Eagle, né, que é a do John Textor, foi a do Botafogo. É a do Botafogo. Mas a gente falava dessa dificuldade gigante que vive o Lyon, né, na França. O time dele na Bélgica foi rebaixado também. Exato. Foi o time que ele escondeu o Segovinha lá. E o Crystal Palace também tá mal das pernas. Não, o Crystal Palace ele não é o dono majoritário. E aí ele tá vendendo a parte dele. É verdade. E aí o detalhe... E não deixaram ele comprar o Everton. Não deixaram. comprar o Everton e não... Premier League não permitiu. E, enfim, aí o detalhe é que assim, o Corinthians obviamente faz as contas. Eu sei que às vezes, pro torcedor corintiano, às vezes ele tá meio de saco cheio, mas é importante a gente falar aí sobre os valores de contas e dívidas, porque o Corinthians tá assim, a impressão que dá é que a atual gestão não faz muita questão de pensar nesse quesito. O próprio Augusto Melo, ele obviamente tem um receio, mas a gente não vê um esclarecimento tão grande através do Pedro Silveira, que é o diretor financeiro do Corinthians, sobre esse assunto. Um fato é, apesar deles não esclarecerem tanto com relação às dívidas, tanto com relação aos valores, o Corinthians pro ano que vem não fará grandes aventuras em contratações. É isso que eu já posso antecipar, a menos que Meu Roger Guedes. apareça um patrocinador. E aí seria o caso do Roger Guedes. Porque o Roger Guedes, por si só, o Corinthians bancando do próprio bolso, esquece. Não tem... Mas era proibido, né, pela justiça isso. Agora os caras esqueceram, né, que eles tinham proibido, né? Exatamente. E outra, ainda é proibido porque o Corinthians tem que se livrar de um transfer ban. Tá devendo pro Balbuena ainda. Os valores pro Balbuena. E aí o Corinthians não pagou isso. Precisa resolver. E, gente, estamos no dia 15 de novembro. Dia 30 de novembro se encerra o prazo para o Corinthians contratar de forma definitiva com os valores já estipulados pelo Flamengo. Então o Corinthians tem até o dia 30 de novembro para resolver o imbróglio do Hugo Souza. Porque depois, a partir do dia 1º de dezembro, o Corinthians já não tem mais os valores pré-estipulados de 4,9 milhões de reais que estão escritos ali no contrato. Mas aí, qual que é a multa dele com o Flamengo? Eu não sei o valor da multa, mas o que eu sei é que... Porque o Flamengo não pode determinar esse valor da cabeça do Landim, certo? Da multa? Não. Mas o que o Flamengo pode fazer é o seguinte, ó. Vocês não pagaram a prazo os 4,9 milhões, agora são 37 milhões de reais. Agora são 50 milhões de reais. Vai ser estilo Carlos Miguel. Exato. Que tava no precinho. Exato. E aí... Ou vocês pagam isso agora... Eu ainda acho que ele vale 37 milhões de reais, tá? Eu acho que ele vale, o Hugo. Eu acho que vale, mas o problema Por isso que não dá pra entender porque que o Corinthians tem tanta dificuldade em é que assim... fazer o negócio. Eu entendo, o fluxo de caixa é baixo no Corinthians. Só que o problema é, o que a diretoria jurídica do Corinthians define, o próprio Vinícius Cascone deu entrevista, já há um fiador definido, um banco, eles não querem revelar qual banco é, mas um banco vai talvez ajudar o Corinthians a pagar. Crefisa, que ajuda com crédito consignado. Já pensou? Já pensou, tia Leila? Ô, tia Leila, dá uma força pro Corinthians, tia Leila. Tia Leila dando aquele apoio. E aí, a gente tá aguardando de fato o que vai acontecer com relação a isso, mas já pensou o Corinthians perde o Hugo Souza nesse contrato pré-estipulado, e aí o Flamengo vira e fala assim, ó, beleza, 4,9 vocês não pagaram, então 70 milhões de reais eu quero nele. Depois vai falar que não tem como pagar. 70 milhões, esquece. Não tem 4, vai ter 70. Esquece. E aí o que o Flamengo vai fazer? Então tá, ele é nosso. Hugo Souza volta pro Flamengo, por força de contrato. 70 é a multa rescisória dele? Eu não sei se 70 milhões é a... Eu chutei um valor aqui. Chutei um valor aqui. Eu tô dizendo que o Flamengo pode virar e falar assim, eu quero outro valor. Quero 70 milhões de reais. Eu quero 150 milhões de reais. Eu quero 20 milhões de reais. Tem que ver o que tá em contrato, no contrato dele com o Flamengo. Porque esse contrato que a gente tanto discute é o contrato de empréstimo dele com o Corinthians, certo? Que tinha a cláusula de compra, correto? Sim. Caso esse contrato deixe de valer, sem o Corinthians
tendo comprado o jogador, aí passa a valer o contrato do Hugo com o Flamengo. E aí vamos até checar quanto que é essa multa rescisória, mas com certeza é mais, né? Imagino eu que o valor deve ser maior. O Hugo tem contrato até o fim do ano que vem com o Flamengo. Eu não sei se é um acordo também como era o do Carlos Miguel, por exemplo, Sim. que ia baixando a dívida ao longo a multa ao longo do tempo. Mas assim, esse é um problema que o Timão tá tentando resolver, que a diretoria precisa resolver. Não Qual tem que é como o não. prazo? Você falou dia agora? 30 de novembro. Até Chegando, hein? 15 dias. Tem 15 dias. O Corinthians tem 2 semanas pra resolver isso. E tem um feriadinho no meio, hein? E tem um Feriadinho não abre feriadinho. banco, hein? Não abre o banco na quarta-feira, dia 20 de novembro. E aí tem esse problema, tem toda essa situação. Mas o próprio Vinícius Cascone, o Hugo Souza já falaram, eu sou do o Hugo Souza falou que é do Corinthians, o Vinícius Cascone já falou, ele é do Corinthians. Mas isso precisa se concretizar, isso precisa de fato acontecer e a gente vai trazer a informação quando isso acontecer.